Habermas, vamos dar um fecho então na teoria dele. Vimos com Habermas que ele tem essa preocupação de manter uma perspectiva possível de consenso, visando o estabelecimento de um Estado democrático de direito que possa permitir o convívio entre as pessoas sem esse espectro da possibilidade do retorno de totalitarismo. Para tanto, ele lança a mão dessa herança iluminista da razão crítica, principalmente Kant e a sua formulação da moral autônoma, do indivíduo autônomo, e a crítica marxista, das questões da cultura de massa, da alienação social, da desigualdade material. Filtra isso por meio da linguística e da hermenêutica e cria esse paradigma de que no mundo da vida o adequado seria que os indivíduos fossem cognitivamente amadurecidos, descentralizados do seu ego, que os indivíduos fossem capazes de perceber que a intercomunicação com o outro é útil, que vivessem em sociedades modernas em que posições metafísicas a priori de valores seriam inadequados. Esta sociedade e esses indivíduos seriam regidos por um direito pós-convencional, por um direito moderno procedimental. Nesse direito moderno procedimental, as tomadas de decisão seriam sempre por regras a posteriori, respeitando as normas procedimentais, no sentido do contraditório, que se abre para o outro, na oitiva do outro, permite-se a realização de consenso. Esse direito procedimental legitimaria a ideia de direitos humanos, a ideia de convívio em comum, fazendo com que a ideia de justiça seja uma ideia de justiça procedimental, porque as decisões tomadas por regras procedimentais que ouvem os sujeitos comunicantes são regras democraticamente legítimas. A democracia se legitima pelo procedimento legislativo, que cria regras universais para o estabelecimento de regras procedimentais que tomarão decisões particulares. As decisões particulares se legitimam a partir do momento em que respeitam as regras universais procedimentais. E aí há um círculo em que o direito legitima o Estado legitima o direito. O indivíduo legitima o direito legitima o indivíduo. A sociedade legitima o direito legitima a sociedade. Num círculo de 4 variáveis, indivíduo, sociedade, direito e Estado, criando uma democratização interna, sempre na perspectiva de se abrir para o outro. Em conclusão, na modernidade, os conflitos e as relações individuais e coletivas se harmonizam por meio de discursos impessoais, obtidos dentro de regras procedimentais claras e legitimadas democraticamente por todos. As decisões são tomadas no sentido pragmático e obtidas via interpretações que, além de respeitar as normas jurídicas válidas dentro do Estado democrático de direito, preocupam-se em se adequar aos matizes e contornos do caso concreto. Nesse quadro, o direito legitima o jogo social e, democraticamente, é legitimado, sempre visando alcançar consensos que permitam a convivência da pluralidade de modos de escolhas e de vivências, típico da modernidade ocidental. Então, veja,
Em linhas gerais, na possibilidade desse pouco espaço que a gente teve para trabalhar o Habermas, acho que essa estrutura didática que os autores nos forneceram, da leitura da teoria dele no Faculdade de Virtualidade, a partir das perspectivas do indivíduo, da sociedade, do Estado e do direito, né, é uma chave didática para nós compreendermos. O que ele é útil para nós? Ele é útil para nós nesse sentido de nós percebermos que uma sociedade plural e moderna não pode trabalhar com conceitos valorativos metajurídicos a priori. Ela sempre que tem que estar aberta para que o procedimento construa a regra de decisão depois da tomada de opiniões dos sujeitos comunicantes. E aí então o direito será um direito de um Estado democrático. Então, com isso, encerro o Habermas. Tem alguma questão sobre ele? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Ou não? Professor, como já foi, de certa forma, mencionado, parece que o olhar do autor está mais voltado para o capitalismo europeu, né? Ou seja, as etapas de desenvolvimento que esse sistema já processou naquele território. O autor, ele trabalha com alguma possibilidade, né, de lançar o seu olhar justamente para os sistemas que ainda não transitaram por todas essas etapas, ou seja, em que não se tem essas condições ideais que poderiam, né, de certa forma, validar o método, né, que ele utiliza, a análise dele. Diz que esse modelo é parcialmente realizado. Ele propõe um modelo para radicalizar o projeto iluminista. Então, isso é uma tarefa a ser feita, mesmo dentro dos quadros europeus, porque aquilo que eu falei, né, o grande temor dele de retorno do capitalismo na perspectiva alemã e dos discursos de direita que perpassam a Europa. Né? E, vamos dizer assim, as pressões que a modernidade tem sofrido no campo do ambiente, da genética. Agora, sobre o capitalismo periférico, eu não tenho elementos para dizer se o Habermas faz essa reflexão. Quem faz essa reflexão é o professor Marcelo Neves. Tem 2 livros, ele foi aluno do Habermas e aluno do Luhmann, e faz essa crítica da fragilidade, estimação do direito no capitalismo periférico. Crítica essa que o Luhmann vai aceitar e trocar ideias. Ele abre-se ao debate com o Marcelo Neves. E agora o Habermas eu desconheço, sinceramente. Oi? A pergunta dele é no sentido de que, se nós do capitalismo periférico trabalhamos com culturas em que aqueles exemplos que eu dei do indivíduo cognitivamente arcaico, né, de uma sociedade, de um direito ainda que não é tão oxigenado, há uma inadequação do modelo habermasiano para nós. Né? Nesse sentido, o Habermas, ele trabalha com uma variável eurocêntrica. O ser dele ele é mais otimista do que nós. Lógico. Nós ainda, é aquilo que eu falei na aula de ontem, falei na primeira aula. Nós vivemos um tempo em que todas as etapas, o Brasil é uma sociedade em que ele vive todas as etapas ao mesmo tempo. É uma sociedade em que os 4 níveis, o indivíduo, a sociedade, o Estado e o direito, nós temos a modernidade convivendo do outro lado da rua com o arcaico. É a metáfora do asfalto e do morro no Rio de Janeiro. Né? Ou é os limites geográficos de Governador Valadares. Né? É a Minas Gerais
e o querosene e o carapim. Então nós vivemos uma sociedade... Acho que a ausência de impessoalidade nos procedimentos, os procedimentos administrativos, acho que também contribui no sentido de que esse esquema analítico ele não impõe um terreno muito fértil. A gente tem que perguntar o seguinte: o Habermas é útil porque, primeiro, ele não cede ao discurso fácil da pós-modernidade. Então ele nos serve de apoio para ler os pós-modernos com um pouco mais de aparato crítico. Segundo, ele é um homem da modernidade. Então, um homem da modernidade com um discurso otimista. Então, ele nos traz algum frescor de otimismo. Em segundo, ele é um bom crítico da alienação capitalista, nesse sentido do fetichismo da mercadoria. Ele tem uma proposta da técnica que faz uma curva em relação a isso. E em quarto, para nós, por que ele é tão apaixonante para os estudiosos do direito hoje? Porque ele está falando do direito. E quando ele diz o direito é a palavra da ordem do dia, para nós ele tem alguma coisa, né? Porque ele é um homem de referência do pensamento ocidental e está trabalhando com o direito, né? Está trabalhando com o direito. Quando ele diz o direito é uma ferramenta de legitimação democrática, ele está subordinando a política ao direito. E nós vemos vários autores que subordinam o direito à política, né? Então a política como algo, a real política, ou seja, a política concreta como algo mais importante do que o direito. Quer dizer, nesse sentido ele está contra as perspectivas do Lassalle, do Carl Schmitt, do próprio Hegel, de todo um pensamento da factibilidade concreta do mundo das decidibilidades. Ele diz, não, a regra de dever ser tem a sua utilidade. A não respeitabilidade da regra de dever ser procedimental, mesmo que seja sem conteúdo, corre-se em perigos, porque tudo aquilo que é conteúdo não há consensos a priori. Então ele é um autor importante porque ele trabalha essas variáveis, mas ele sabe, por exemplo, que ele não pode, ao modo hegeliano, e ele descreve isso no seu livro, ele diz, olha, o meu projeto é tímido como o kantiano, e não ousado como hegeliano, porque ele não tem condições de dar um modelo acabado de realização. Esse modelo acabado de realização deixou de existir. E ele, se você disser, é frágil a proposta de uma filosofia pelo procedimento, o direito já falava isso há mais tempo, os teóricos do direito seco falavam isso há mais tempo, falavam. Mas a ideia de uma autonomia privada em consonância com a autonomia pública se auto-legitimando, né, é interessante. Eu dito que ele é útil nesse sentido, e é um autor poderoso. Se me permite mais uma questão, a seu ver, como é que esse esquema, né, da razão comunicativa, né? Razão comunicativa, como que pode contribuir, por exemplo, para a compreensão e a solução dos conflitos em torno dos usos dos recursos naturais, né? Tendo em vista que as questões ambientais parecem ter uma preocupação aí. Eu acho que é a decisão, por exemplo, vamos dar o exemplo das usinas hidrelétricas do Rio Madeira. Os comunicantes brasileiros terão que decidir se existe alternativas, por exemplo, de energia nuclear, se é melhor a alternativa hidrelétrica com dano ambiental, se é melhor refrear o desenvolvimento econômico em favor do dano ambiental, se esse discurso de que se não fizer o dano ambiental com as hidrelétricas faltará energia e faltará desenvolvimento é um discurso legítimo,
Então há toda uma discussão de razão comunicativa em que as mais variadas perspectivas têm que ser postas na ordem do dia. Você desconstrói o discurso. Não, essa é uma falácia dizer que se não tiver as hidrelétricas no Rio Madeira com danos ambientais, não haverá desenvolvimento em 2012, porque não gerará riqueza e o Brasil será mais desigual e a vida dos brasileiros será pior. Não, isso é verdade, se não fizer. Então os comunicantes irão entrar em debate e aí a regra de decisão será tomada após o procedimento. Você percebe? Então essa razão comunicativa é esse levar os argumentos, né? Alguém pode defender, então é melhor fazer usinas limpas como as nucleares, porque o risco de desastre nuclear é menos, vamos dizer assim, danoso do que a inundação de lagos na Grande Amazônia. E está provado que a emissão de gás carbônico que vai ser feita, gases das madeiras apodrecidas, gases que serão, a usina acabará sendo, a energia que ela gasta e que ela perdeu, acabará botando na neutralidade. São vários discursos que você pode pôr na ordem do dia. E aí os sujeitos comunicantes irão decidir democraticamente o que fazer. A gente percebeu o consenso, né? Sobretudo um consenso que fosse que atendesse, né? Ali os diversos interesses, tendo visto que com esse procedimento analítico parece que há uma possibilidade incessante de ir levantando novas possibilidades, novas variáveis nesse processo de prova, contra-prova, né? A validação, não validação. A única coisa que há de genérico é o aceite do procedimento. As decisões vão contrariar interesse. Então, quando se fala de consenso, é o consenso de que se respeitou a regra procedimental. Então, se fez um RIMA, se fez estudo de pagamental, se fez uma audiência pública no plenário do Congresso, se deu voz às ONGs, se isso foi debatido na universidade, se a imprensa discutiu, né? Aí a tomada de decisão lá no final foi legítima porque respeitou os procedimentos, foi. E aí você vai ter que aceitar a regra de decisão tomada posterior. De melhor argumento. Sair de uma visão eurocêntrica e ser mais aplicável à sociedade como brasileira, ter que trabalhar em inclusão no mundo. Eu não tive acesso a essa obra. Então, se quando o professor Benito pergunta essa questão, os grandes problemas que se trabalha sempre com Habermas é quando se fala, não, ele aplica muita crítica nesse sentido, ele só se aplica aos Estados Unidos, aos países do norte, à Europa. Então, o pessoal do Souza Cruz vai estar mostrando, no caso, que isso pode ser respeitado, né, mas pode ser equívoco, porque várias obras dele nos dão uma visão também aplicável, no caso aí, ao país. A inclusão do outro, inclusive, acontece a inclusão do outro no debate. A inclusão do outro. Como sujeito comunicante. Exatamente, isso aí tem uma visão do discurso organizante, aceitando o Eu acho que o Habermas, por exemplo, ele é uma grande ferramenta para os professores de direito processual e para os professores de direito constitucional, no sentido procedimental. Para os professores de direito material, a ideia de que a matéria só se substancia depois do procedimento, para nós da nossa prática jurídica. Ou seja, o conteúdo é sempre após o procedimento. Nesse sentido, ele é democratizante, ele chama uma oxigenação do nosso dia a dia. Eu acho que nesse sentido ele é útil para todos nós. Nesse caso da mulher concubina, né, com certeza uma perspectiva procedimental da forma dele resolveria o problema. Sempre naquele sentido de que a regra da decisão é uma regra do particular, resolvendo aquele paradoxo kantiano, né? Você pode afastar os conteúdos universais a priori se o particular permitir.
Agora nós vamos falar alguma coisa do Alexi. Já são 10h15. São 10h15, não? O relógio do moço aqui está adiantado. Dos quatro, é aquele que vem do direito e é um estudioso do direito. Ele tem duas grandes obras: Teoria da Argumentação e Teoria dos Direitos Fundamentais, né? O Alexi, ele não tem uma filosofia propriamente dita do direito. Ele não tem, como o Heidegger e o Habermas, uma proposta do que é a essência. Ele tem uma proposta de como se tomar as decisões. E ele tem uma leitura de como se pode visualizar o ordenamento jurídico. Então, nesse sentido, o alcance do pensamento dele é um alcance mais restrito. A grande contribuição do Alexi, que não é original dele, já é um debate que começa nos anos 50, é a ideia de que os princípios jurídicos teriam força normativa. E aí ele cria a proposta de que o direito é um sistema composto de normas estas manifestadas em regras e em princípios. Haveria então uma dicotomia normativa entre regras e princípios. Como que ele chega a essa conclusão? Ele chega a essa conclusão principalmente a partir das obras dos anos 70 que introduziram no reino da lógica uma lógica chamada deôntica. Até então a gente tinha só duas lógicas: a lógica proposicional ou lógica formal e a lógica material. Nos anos 70, um dinamarquês cria a lógica deôntica. O que é a lógica deôntica? A lógica deôntica diz que a regra de dever ser é diferente da regra do ser. A regra do ser descreve o mundo com pressupostos de validade. Então eu digo: esta camisa é cinza. Eu estou usando o campo do ôntico, ou seja, o campo da realidade. Agora, quando eu digo os alunos da faculdade de Direito devem sempre vestir branco, esta proposição é uma regra de dever ser, porque eu estou além da realidade e tentando construir uma realidade a partir da ideia de dever ser. E aí eu tenho uma regra deontológica. E essa regra deontológica, ela segue o permitido, o proibido e o obrigatório. São as três possibilidades da regra deôntica. Ou ela permite, ou ela proíbe, ou ela obriga. De maneira que então a norma seria um juízo hipotético de dever ser.
O que é um juízo hipotético? É uma asserção neutra quanto ao conteúdo, mas interligada pelo modal deôntico. Então eu digo, se X logo deve ser Y. Esta é a estrutura formal da norma. E aí eu jogo nesse dever ser um dos modais deônticos. Se X logo é obrigado Y, se X logo é permitido Y, se X logo é proibido Y. Essas são. Então Alexis se adedera dessa teoria e pergunta, mas essas normas são sempre idênticas? Ou elas são mais variadas? E ele propõe uma dicotomização dessa norma e vai dizer, existem normas regras, existem normas princípios. As normas regras respeitam um sentimento de tudo ou nada. Trabalham com o sentido de que ou elas são válidas ou elas são inválidas. Ou elas pertencem ao ordenamento ou elas não pertencem ao ordenamento. Do tipo, é obrigatório a aposentadoria aos 70 anos de idade. É permitido casar-se aos 18 anos. Ou é proibido matar alguém. São regras de tudo ou nada. Por quê? São aplicáveis prima facie. São aplicadas de imediato, sem muito questionamento do âmbito dessas normas. São normas de dever ser, são normas regras, porque são aplicáveis de imediato. Entretanto, principalmente no âmbito de direitos fundamentais, haveriam normas de maior generalidade, normas de maior amplitude, normas de conteúdo valorativo menos apreensíveis quanto à extensão da sua aplicabilidade deôntica de imediato, que seriam os princípios. Os princípios, ao contrário das regras, respeitam normas de ponderação. As aplicabilidades dos princípios só são feitas pela otimização. Os princípios não são válidos ou inválidos. Os princípios são ponderáveis, são normas ponderáveis, não são excludentes. Portanto, o princípio da liberdade de informação não exclui a vida privada. Eu tenho que otimizar junto com a liberdade de informação. O princípio da igualdade não exclui o princípio da legalidade. Eu tenho que ponderar os dois. De maneira que, principalmente quando estiver em voga os direitos humanos, eu tenho que buscar o ótimo dos princípios. Por exemplo, imaginem um preso que cumpriu 10 anos de cadeia e vai sair. Cometeu um crime bárbaro 10 anos atrás. Pagou sua pena para a sociedade. A pergunta é: qual o grau de liberdade de informação terá a imprensa para noticiar esse caso? Se ela anunciar simplesmente fere a vida privada, fere o direito ao esquecimento que esse preso tem, porque só esquecendo a falta por ele cometida contra a sociedade 10 anos atrás é que ele poderá de maneira neutra se reintroduzir na sociedade. Se a imprensa informar de maneira exacerbada, ela ferirá algum direito humano desse preso, a sua dignidade? A sociedade deve saber tudo ou saber pouco? Qual o grau? Alexis vai dizer, é preciso ponderar, é tentar tirar o ótimo do equilíbrio entre vida privada e liberdade de informação. E aí, uma solução possível foi dada pelo Tribunal Constitucional Alemão. A imprensa pode noticiar com parcimônia, do tipo: amanhã será libertado Pedro Paulo, que cumpriu 10 anos de cadeia por ter matado a Alice 10 anos atrás. Ponto. Agora,
Se esse canal de televisão fizesse, como fez no caso concreto, uma verdadeira reportagem de 1 hora, entrevistando as pessoas dos tempos, mostrando as fotografias das violências, expondo o rosto do Pedro Paulo durante 1 hora na televisão, ela feriu a vida privada, o esquecimento, o direito humano, a dignidade dele, impedindo que ele se reintroduzisse na sociedade. Portanto, aquela interpretação não era o ótimo. E aí o Tribunal Constitucional Alemão dá o ótimo da moderação dos princípios. Pode informar, mas desde que com parcimônia, não ferindo a vida privada, não ferindo o direito ao esquecimento, não ferindo a reinserção social. Então, o Alexis convida a essa ponderação de princípios, convida a essa adequação de normas que a priori poderiam parecer contraditórias, mas não há contradição no sistema. O sistema é racional, permite a convivência de pretensas normas antagônicas. Cabe ao intérprete, pela regra da proporcionalidade, adequar o caso concreto à otimização, ao razoável. Nesse sentido, é uma ética ainda que busca a materialidade do valor, retorna a Aristóteles, o Aristóteles da ética nicômaca, que resgata, que revigora um sentido de prudência, um sentido de proporção, a frônese grego. Então o Alexis, apesar de usar muito dessa questão analítica, né, porque aqui eu estou resumindo muito rapidamente, com perdão da pressa, do adiantado da hora, ele trabalha analiticamente com essa questão de norma, com uma lógica muito bem clara da ponderação dos permitidos, dos proibidos, do obrigatório, vai falar dos atos de fala, né, da questão da linguística contemporânea, da função pragmática da norma, como é que ela se legitima. Mas o grande arcabouço do seu pensamento é essa regra de proporção, essa regra de razoabilidade, dada pela ponderação de princípio. Então, é um modelo interessante, né? Veja como que ele sintetiza. Alexis realiza uma cuidadosa e detalhada análise da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, onde a questão da precedência de um princípio sobre o outro foi resolvida pela exclusão de tal tese. Para tanto, citando o tribunal, então ele está citando uma jurisprudência. Nenhum dos interesses merece, por si só, a precedência frente ao outro. Explicando que o que denomina como metáfora do peso, segundo ainda o próprio tribunal, temos que os interesses do acusado no caso concreto têm manifestamente um peso essencialmente maior do que naqueles interesses cuja preservação deve servir à medida estatal. Então, a grande responsabilidade é do intérprete. O intérprete tem a responsabilidade de tentar propor uma regra de adequação, uma regra de otimização, uma regra de ponderação frente aos princípios. Devo falar que esse tipo de proposta hoje está muito forte no Tribunal Brasileiro, no Supremo, no professor Canutilho, no chamado pós-positivismo, né? E no direito dos humanos e no direito constitucional tem sido muito trabalhado. Conclusão: para Alexis, nos direitos fundamentais, ganha relevo a importância do sistema jurídico via ponderação e otimização dos princípios. Os princípios se prevalecem sobre as regras. Um direito principiológico é um direito mais aberto. Um direito principiológico é um direito mais flexível, plástico, moldável, artesanal, mais próximo de um direito do trabalhar, do talhar,
do esculpir, do fazer, do que a mera aplicação imediata da abstração da norma. É lógico que essas preocupações do Alex vão sofrer críticas, principalmente de Habermas, porque há uma volta de conteúdo, né? Porque quando você diz o que é proporcional, quando você trabalha com o princípio como um valor, que pode ser aplicado ou não, diz Habermas, você quebra o aspecto binário do direito, que dá autoridade ao direito. Porque ao direito, toda a norma ou é aplicada ou não. Ou ela é lícita ou ela não é lícita. Habermas vai dizer que Alexis comete o erro de deslocar o discurso de adequação para um discurso de ponderação. O problema não está na ponderação, o problema está na adequação da decisão jurídica à regra universal. O discurso de adequação tem a norma válida posterior ao procedimento. E não é uma questão de ponderação, é uma questão de caso concreto. A ponderação fragilizaria o direito a partir do momento em que diz que existiriam normas aplicáveis sem necessariamente se preocupar com o aspecto binário. Então, finalizando, o Alexis tem essa proposta de um direito plástico, de uma volta a essa razoabilidade, a essa proporcionalidade, que é útil. E nas minhas reflexões, preparando esse nosso curso de férias, eu me ative a essa crítica habermasiana a Alexis, que demanda um pouco de aprofundamento, convido vocês a estar refletindo sobre isso, principalmente a partir das teorias do Klaus Ginter, que já tem em português, Então, finalizando o nosso curso, nós vimos 4 autores: Heidegger, Gadamer, Habermas e um pouco Alexis. O que fica dos 4? Fica que, ontologicamente, nós somos seres interpretantes. Não há neutralidade possível no reino do humano. Não há método possível que retire do humano a sua inserção na história, a sua inserção no factual, a sua inserção no mundo. Somos seres aí no mundo sujeitos às vicissitudes e virtualidades do jogo da vida. Nesse jogo da vida, para apreender o humano, precisamos nos abeberar das obras. Daí a literatura, as artes, as construções humanas serem importantes. O diálogo, diz Gadamer, acima de tudo, é uma possibilidade de fusão de horizontes. Habermas nos introduz a ideia de que esse diálogo tem que ser procedimental, de que o indivíduo tem que ser um indivíduo maduro, descentrado, aberto à inter-relação com o outro. Uma sociedade em que a fusão dos horizontes sempre se dá a posteriori, porque os procedimentos não podem ser carregados de conteúdos a priori. E de que a legitimação deste homem que está aí no mundo exige, para que seja autêntico, para que as aberturas do projeto de cada qual só podem ser autenticamente feitas num regime democrático. Numa democracia legitima cada passo. E de Alexis fica a ideia de que o normativo se abre para 2 categorias, as regras e o princípio. E que a ponderação, a responsabilidade do intérprete é algo presente. Esse intérprete que é responsável por encontrar adequação.
A adequação também é uma otimização. E aí, a cada passo, a cada maneira, a cada instante, a regra jurídica é aquela que legitima o jogo democrático. Os 4 autores são autores de peso, são autores de fôlego, são autores que nos convidam à convivência. Agradeço a vocês essa oportunidade. Muito obrigado.